Ok, Mariana. Estamos ao vivo. Boa tarde. Hoje, dia 9 de março de 2021, realizamos esta live para falar sobre o Fundeb. Meu nome é Mariana Camargo, secretária executiva da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Quero aqui saudar a todos que nos assistem pelo YouTube. Quero também saudar os participantes dessa live, presidente nacional da UNCM, senhor Manuel Humberto Gonzaga Lima, diretora jurídica e de legislação e normas da UNCM, senhora Gilvânia Nascimento, e a coordenadora jurídica da UNCM, senhora Galdina Arraes. O objetivo desta live é apresentar o posicionamento da UNCM quanto à efetividade do controle social e a participação dos Conselhos Municipais de Educação nos conselhos do Fundeb, a partir da aprovação da Lei 14.113/2020. É uma live de orientações gerais, considerando a necessidade de reformulação dos conselhos do Fundeb em consonância com a nova legislação Lei 14.113/2020. A UNCM, que participou efetivamente da aprovação do Fundeb permanente, em articulação com as demais instituições da sociedade civil, também atuará no sentido de fortalecimento do controle social, inclusive a partir de formação dos conselheiros do Fundeb e dos conselheiros municipais de educação. A UNCM participará ativamente deste processo e se coloca à disposição dos conselhos de educação, CACs, Fundeb e dirigentes municipais de educação, para contribuir com esta agenda, encaminhando a documentos orientadores e participando do processos locais de discussão, com o apoio efetivo dos coordenadores estaduais da UNCM, da diretoria jurídica e da própria presidência, que está envolvida neste processo. Esta live ficará disponível no YouTube, canal oficial da UNCM Nacional, e poderá ser acessada por todos aqueles que desejarem informações mais detalhadas sobre orientações da UNCM. Também será disponibilizado no site da UNCM, uncm.org.br, a recomendação técnica 01/2021 e a minuta de projeto de lei, já nesta configuração, que será discutida pela UNCM neste momento. Cada um dos participantes terá um tempo de 10 minutos para exposição de pontos específicos de orientação. A ordem das falas está assim estabelecida. Presidente da UNCM, Manuel Humberto, falará primeiro por 10 minutos. Depois, a diretora jurídica, Gilvânia Nascimento, terá os seus 10 minutos. Logo depois, teremos a coordenadora jurídica, senhora Galdina Arraes, e encerraremos com a fala do presidente nacional da UNCM, Manuel Humberto. Neste momento, convido o presidente nacional da UNCM, senhor Manuel Humberto, para a nossa sala. Quero também convidar coordenadora jurídica, senhora Galdina Arraes, e convido também a diretora jurídica da UNCM, senhora Gilvânia Nascimento. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Quero, neste momento, então, passar a palavra para o senhor Manuel Humberto, presidente da UNCM. Boa tarde a todos. Eu quero saudar aqui a diretora jurídica de legislação e normas da UNCM e a nossa coordenadora jurídica, Galdina Arraes. No momento, e a nossa prezada Mariana, secretária executiva da UNCM. Eu quero dizer da importância que existe hoje dialogarmos neste momento sobre a regulamentação da Lei 14.113
nos municípios brasileiros, principalmente no tocante à ação dos conselhos municipais de educação, que está prevista de uma forma muito direta e objetiva no artigo 48 da referida lei. Lá está colocado de forma muito clara que os municípios poderão integrar, nos termos da legislação local específica e da Lei 14.113, o Conselho do Fundo ao Conselho Municipal de Educação. E qual a importância de um processo como este? Ora, senhores, nós temos hoje uma composição do CACS-FUNDEB, por município, em torno de 16 representantes. E o nosso objetivo em cada município brasileiro é que os nossos conselhos municipais de educação atinjam, no mínimo, 11 participantes. Quando nós somamos esse contexto, nós temos um contingente hoje a ser convocado para participar destes 2 conselhos de mais de 50 conselheiros entre titulares e suplentes. Então, a defesa que a UNCM faz hoje, que os municípios possam integrar estes conselhos municipais de educação com Câmara do Fundeb, resume-se a uma praticidade de representações. Primeiro, na medida que você integra a Câmara do Fundeb ao Conselho Municipal de Educação, o próprio representante do Conselho Municipal de Educação, que estaria no CACS-FUNDEB, retira-se, porque ele passa a fazer parte de um todo. Então, no máximo, nós teremos 15 representações, quando existirem todas as representações previstas nos segmentos da Lei 14.113, em torno de 15. Na maioria dos municípios, isso se tornará flexível, uma vez que algumas das representações não existirão. Indígenas, por exemplo, representação quilombola, representação da sociedade civil, inclusive, baseada na Lei 13.019 de 2014. Por conta dessa situação, ele resume-se a uma participação em torno de 12 a 13 representantes. Então, a nossa proposta é que os nossos conselhos possam ser formados com a Câmara de Educação Básica e de Legislação e Normas, com, no máximo, 7 representantes, o que vai nos dar um contingente final de, no máximo, 20 representações. Então, isso é praticidade, é um encaminhamento de uma legislação pertinente às discussões que são feitas nos municípios, quer pela área de legislação, quer pelo financiamento processado, e o mais importante é que essas 2 câmaras se encontram em um grande conselho, que nós determinamos como Conselho Pleno, a exemplo do que é praticado pelo Conselho Nacional de Educação. Com a diferença, lá no Conselho Nacional de Educação, as câmaras são de Educação Superior e de Educação Básica. Nos Conselhos Municipais de Educação, as câmaras serão Câmara do Fundeb e Câmara de Educação Básica. Então, nós entendemos, mais do que nunca, que os prefeitos municipais, os secretários municipais de educação devem observar a vantagem que terão de trabalharem de uma forma efetiva com esse formato permitido em lei. A Lei 14.113 já nos oferece essa condição e traz, principalmente, o apoio da UNCM para que possam ser feitas as formações, que possam ser feitas o acompanhamento devido dos resultados a serem atingidos pelos municípios. Então, evidentemente que, mais do que nunca, nós temos que deixar muito claro, estamos fazendo essas explicações através das nossas seccionais, as nossas diretorias, as nossas vice-presidências estão coesas nesse sentido, principalmente para mostrar a importância de atingirmos uma paridade nacional com conselhos municipais de educação cada vez mais fortes, cada vez mais participativos, cuidando da assistência dada aos municípios, através de uma representação direta e objetiva. Uma outra situação que nós chamamos a atenção é a possibilidade de termos, em um segundo momento, a discussão diretamente com os órgãos de entidades que participam ativamente da gestão municipal. A exemplo da Confederação Nacional dos Municípios, a exemplo da Undime, da CNTE, enfim, todos esses órgãos que trazem uma discussão com representações nos conselhos municipais de educação. Isso é algo que precisamos realmente atentar e termos o resultado a ser atingido. Nós entendemos e voltamos a frisar que a decisão é extremamente local. A decisão é do chefe do executivo de cada município, evidentemente ouvindo suas assessorias, seus
dirigentes municipais de educação, mas aconselhamos que também escutem o nosso presidente do Conselho Municipal de Educação. É ele que vai estar responsável pela legislação final, a exemplo da análise do CIOP, hoje fundamental na discussão que será efetivada dentro do Fundeb permanente. É ele que ficará responsável pela discussão, junto aos demais pares, do aplicativo do CIGECOM e do MAVES. Então, o Conselho Municipal de Educação é órgão que precisa ser realmente ouvido nesse momento, e por apoio a este conselho está a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, entidade de direito público-privado, que inclusive está pleiteando a participação em todos os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb nos estados brasileiros. Estamos encaminhando, por direito que temos a ser concretizado, essa participação para efetivar de uma forma muito objetiva o regime de colaboração existente entre os estados e os municípios. Então, esse momento de hoje é de uma discussão com a nossa diretoria jurídica de legislação e normas para mostrar, inclusive, a atenção e a importância que a UNCM tem dado a esse momento da educação brasileira. Eu encerro a minha participação neste momento pela importância que temos nesta discussão. Muito obrigado, Mariana, pela condução e abertura feita a este evento. Obrigada, presidente. Quero, neste momento, convidar a diretora de Legislação e Normas da UNCM Nacional, senhora Gilvânia Nascimento. Bem-vinda, Gilvânia. Abre o microfone. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, presidente Humberto. Boa tarde, Galdina, que atua comigo junto à diretoria jurídica. E dizer para todos, né, que também nos assistem nesse momento e que vão assistir depois essa live, que na realidade é um momento de discussão técnica, de quais são as recomendações da UNCM nesse momento de transição, né, de composição dos novos CACs Fundeb, e, portanto, esse momento é um momento extremamente importante de orientações. Na realidade, como disse o nosso presidente, a UNCM, que é a instituição que representa os conselhos, está fazendo o seu papel quanto à efetividade do controle social, porque, na realidade, quando nós estamos destacando o artigo 48 e quando nós falamos da importância de que os CACs Fundebs, eles integrem o Conselho Municipal de Educação como Câmara temática, nós estamos falando da efetividade do controle social. Não se trata apenas de ter uma vaga ou só de mudar o conselho, mas se trata de a gente ir aperfeiçoando cada vez mais essa perspectiva do que precisa ser o controle social das políticas educacionais e o papel dos conselhos, seja o Conselho de Educação, seja o CACs Fundeb, se insere nessa perspectiva do controle social. E, na realidade, não é agora que a UNCM está trabalhando essa agenda do Fundeb. Sobre a questão dos fundos, a UNCM trabalha desde 1995, tem isso em todas as suas cartas, as cartas anuais de compromissos da UNCM, e também em 2007, com a aprovação da lei do Fundeb, a 11.494, que já previa essa possibilidade de câmaras integradas, câmaras do Fundeb integradas aos conselhos de educação. A UNCM também iniciou um trabalho nesse sentido, e o presidente Humberto agora, entendendo a responsabilidade da UNCM, tanto no controle social e quanto especificamente no fortalecimento dos conselhos de educação, traz de volta essa agenda, né? Então, na realidade, todos nós acompanhamos e participamos dessa luta histórica da sociedade pela aprovação, né, do novo Fundeb, um Fundeb permanente, um Fundeb mais ampliado, um Fundeb com novas características, inclusive a regulamentação do custo aluno-qualidade. Vocês, conselheiros que me ouvem em todos os estados do Brasil, participaram junto a outras instâncias e instituições da sociedade civil. E a gente não lutou por um Fundeb permanente
para deixar que o controle social também não seja aperfeiçoado. Então, um novo Fundeb com a nova natureza, ele exige também um aperfeiçoamento do controle social. E aí a UNCM, dentro das suas responsabilidades, visando contribuir com esse momento de reflexão dos municípios, emitiu a recomendação técnica número 1 de 2020, que vai destacando, né, de que hoje nós temos conselhos de educação em mais de 5.000 municípios brasileiros, que esses conselhos já exercem funções ampliadas, né, do ponto de vista do controle social, inclusive também com relação ao acompanhamento dos recursos da educação, e que, portanto, nada mais coerente do que a gente fazer avançar essa agenda que está permitida legalmente no artigo 48, que é a integração das câmaras do Fundeb. Eu faço questão de reiterar de quando nós estamos fazendo essa proposta, é porque nós confiamos, acreditamos e acompanhamos o trabalho que tem sido realizado pelos Conselhos de Educação do Brasil. Portanto, a gente tendo câmaras integradas, a gente vai romper com essa fragmentação de um conselho que se debruça sobre recursos e um conselho normatizador que trabalha no âmbito das políticas e da construção da organização do sistema. Nós precisamos fazer convergir para o mesmo conselho essas duas questões. Pensar as políticas educacionais e, portanto, a qualidade e a efetividade do direito à educação na perspectiva de aplicação dos recursos, e a Câmara integrada aos Conselhos de Educação é essa perspectiva. Por outro lado, nós temos também um outro diferencial que precisa ser considerado nesse momento, né? Os Conselhos de Educação, eles têm participado ativamente de processos formativos, tem todo o suporte da UNCM, tem participado ativamente das agendas da educação no Brasil e, portanto, somar, né? Fazer realmente, não é um conselho que não se articula com o outro, tendo uma Câmara que não dialoga. É um conselho pleno, né? Tendo a Câmara de Educação Básica e a Câmara do Fundeb, como a professora Galdina vai nos orientar ao final dessa live. Portanto, é responsabilidade da UNCM também orientar e fazer com que as pessoas possam refletir realmente qual o ganho que a sociedade tem em termos de controle social, tendo essa integração. E, nesse sentido, a gente faz 5 recomendações. 6, aliás, recomendações que são fundamentais nesse conjunto de orientações. Não é apenas dizer que vamos mudar o formato, nós vamos mudar a natureza, nós vamos mudar o funcionamento e nós vamos mudar a perspectiva desse controle social que precisa ser efetivo. É exatamente por isso que o professor Humberto, dentro dessa articulação nacional, está realmente reivindicando a participação da UNCM no Conselho em nível federal, no Conselho do Fundeb, enquanto instituição da sociedade civil, de que nós também estamos fazendo um trabalho com as coordenações estaduais, para que, da mesma forma, a UNCM possa estar representada no Conselho do Fundeb em âmbito estadual. E é importante a gente entender que a UNCM, estando representada nessas instâncias, são os conselhos municipais de educação que estão ali, tendo voz, tendo espaço de representatividade, já que nós somos mais de 5.000 conselhos no Brasil. Uma outra questão fundamental é que nós já estamos também, desde 2019, fazendo o cadastramento dos conselhos do Fundeb. Aproveito até a oportunidade para dizer que todos os estados, todos os conselheiros do Fundeb que nos ouvem, verifiquem se o seu conselho já está cadastrado junto à UNCM, para que a gente possa também continuar dando efetivamente esse apoio aos conselhos do Fundeb. Dentro das recomendações desse documento que eu estou discutindo aqui com vocês, também tem a possibilidade de que a gente possa acompanhar e orientar do mesmo jeito que fazemos com os conselhos de educação, também os conselhos do Fundeb. E essa integração vai facilitar esse trabalho conjunto. Por outro lado, a gente também recomenda, uma vez que é da autonomia do município tomar a decisão, se faz um CACS
Fundeb em separado ou se faz a Câmara integrada. É muito importante o princípio da autonomia. Mesmo nesses casos, a gente chama a atenção dos conselhos de educação que a gente precisa ocupar a vaga que é devida por lei a cada Conselho Municipal de Educação para estar representado no CACS Fundeb. E, finalmente, dizer para vocês de que todo esse processo é um processo mesmo de recomposição do que é o controle social no Brasil, uma perspectiva de fortalecimento dos conselhos de educação e também dos conselhos do Fundeb, e, por consequência, um fortalecimento da perspectiva do direito à educação com o efetivo controle social. E a gente entende que a gente precisa agora também fazer um processo amplo de formação de conselheiros do Fundeb. Na última reunião de diretoria, inclusive, o nosso presidente orientou a diretoria de formação da UNCM a se organizar imediatamente para oferecer curso de formação para os conselheiros do Fundeb, independente que tenham câmaras integradas ou que sejam conselhos independentes. Esse é o compromisso da UNCM em nível nacional, e eu quero, finalmente, me despedindo de vocês, dizer de que a nossa expectativa é que essa recomendação técnica ela possa realmente trazer orientações para esse novo olhar. É importante a gente pensar fora daquela perspectiva de que só temos mesmo um CACS Fundeb que precisa ser criado de maneira independente. O artigo 48 ele é muito claro e é uma outra possibilidade que o município também pode ousar fazer. Nós temos diversas experiências exitosas em nível nacional que temos acompanhado em diversos estados do Brasil, de municípios pequenos, né, com uma baixa densidade populacional, até municípios que são de capitais, como, por exemplo, Maceió. Então, é possível, sim, fazer essa integração. A UNCM está disposta a orientar através de toda a sua diretoria. Com certeza, a partir de agora, nós vamos ter diversas outras lives, momentos como esse, breves, para discutir esse assunto e também orientar a sociedade. Eu quero até dizer que a gente vai estar muito, muito brevemente criando uma série para a UNCM estar dialogando com a sociedade sobre controle social e a Lei 14.113. E, finalmente, dizer que nós estamos aqui, continuaremos esse trabalho e que é um prazer poder realmente, estando na UNCM, contribuir para o aprofundamento, aperfeiçoamento e fortalecimento do controle social em todos os estados do Brasil. É isso. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Gilvânia. E, nesse momento, quero convidar a senhora Galdina Reis, coordenadora jurídica da UNCM. Bem-vinda. Obrigada, Mariana. Boa tarde. Boa tarde, Gilvana, nossa diretora de legislação e norma, nossa diretora jurídica. Boa tarde, Humberto. Quero cumprimentar todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Quero dizer da importância desse momento. Esse momento só está acontecendo por causa da nossa luta, do nosso trabalho em defesa do Fundeb permanente e também agora da nossa posição diante da regulamentação desse Fundeb. Nós acreditamos na educação pública, na educação de qualidade e na educação que faça verdadeiramente a diferença na vida das pessoas e que provoque no município um desenvolvimento local. Vou falar um pouquinho sobre a sugestão da minuta de lei, né, para trazer para esse Conselho Municipal de Educação a Câmara do Fundeb, porque isso está permitido lá no artigo 48 da lei que regulamenta, a Lei 14.113, agora de 2020, e a gente está propondo, a UNCM está propondo, que o Conselho seja instituído, o Conselho Municipal de Educação, com a Câmara do Fundeb, a Câmara Específica de Acompanhamento e do Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, que é o Fundeb, e que agora ele é um fundo permanente. Isso é uma vitória nossa, uma vitória dos educadores, a vitória da educação brasileira.
Então, na verdade, conforme a lei já estabelece, essa minuta, ela continua garantindo, ela é apenas uma proposta, e ela continua garantindo o Conselho como órgão de Estado, como órgão de participação plural, um órgão autônomo, um órgão que tem todas as suas funções, normativa, consultiva, deliberativa, propositiva, mobilizadora. Então, ele permanece com todas as suas características, esse Conselho. O que ele traz? O que essa minuta traz de diferente? Ela traz agora a possibilidade de ter uma Câmara do Fundeb dentro do Conselho Municipal de Educação. Essa Câmara específica, deliberativa, terminativa, e fica estabelecido no próprio regimento desse Conselho que ele é o órgão que vai normatizar, que vai deliberar e que vai aprovar. E o Executivo fica com a responsabilidade de fazer as devidas publicações, além de oferecer toda uma estrutura para o bom funcionamento desse Conselho Municipal de Educação. E a proposta, na verdade, são duas câmaras dentro do Conselho Municipal de Educação, a Câmara do Fundeb e a Câmara de Educação Básica. Essa Câmara do Fundeb, como eu já disse, ela é deliberativa e terminativa, e ela tem toda a sua estrutura ali baseada naquilo que determina a legislação. Nós não podemos sair fora daquilo que determina a legislação. Nós temos que observar a própria organização da sociedade civil dentro desse Conselho Municipal de Educação, especificamente dentro dessa Câmara de Controle. Nós temos que observar o que compete a essa Câmara dentro do Conselho, qual que é o papel de acompanhar, controlar a distribuição dos recursos, fazer a análise das contas, verificar essa prestação de contas, emitir pareceres sobre a prestação de contas. Então, todo aquele trabalho que está especificado na lei é de responsabilidade dessa Câmara dentro do Conselho Municipal de Educação, tendo ali também todo o pleno para estar colaborando, assessorando, emitindo a sua opinião e dando também a sua contribuição para o fortalecimento das políticas públicas ali no município. A Câmara do Fundeb, ela vai ter que fazer o acompanhamento do PNAT e o acompanhamento do PEJA. As aprovações são deliberativas de todos os atos, lavradas em atas e feitos devidos lançamentos, tanto no SIGECOM como no MAVES. Então, nós temos todo um cuidado com essa prestação de conta e para tornar pública essa prestação de conta nos órgãos de controle social. Nós temos todo um processo para essa prestação de conta e para o acompanhamento da aplicação do recurso dentro desse município. É um papel fundamental. O Conselho Municipal de Educação ele já exercia uma função importante, que era verificar e acompanhar o financiamento da educação do recurso próprio do município. Agora, o que esse conselho vai fazer? Ele vai cuidar da aplicação desse recurso na totalidade, ele vai fiscalizar, ele vai acompanhar, e ele também tem a prerrogativa agora de propor políticas públicas para o município, considerando aqui que nós temos que respeitar a autonomia de cada ente federado, respeitar a autonomia do gestor público, e tudo tem que ser feito através do diálogo. Aí nós teremos outra Câmara, a proposta da minuta é ter outra Câmara de Educação Básica, de normas, e sugerimos que a construção desse artigo fique na responsabilidade do Conselho Municipal de Educação, dialogando com os conselheiros, observando todos os critérios, todas as especificidades de cada localidade, respeitando a defesa da UNCM, toda a nossa defesa, principalmente o princípio da gestão democrática. Agora é um momento importante que o conselheiro vai definir quais são, de fato, o que eles pretendem realizar e acompanhar nas políticas públicas do município através dessa Câmara de Educação Básica, garantindo ali que essa Câmara, de fato, ela tenha um papel fundamental de trazer para dentro desse Conselho Municipal
a participação de todas as pessoas envolvidas no processo. Nós temos que lembrar que nós temos a sociedade civil, que nós temos representação do ensino superior, nós temos garantir representação da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, porque nós temos um município que oferece o ensino médio. Então, nós temos alguns compromissos que nós não podemos esquecer. E todas as decisões deverão ser publicadas pelo Executivo. Mas quem vai definir, quem vai aprovar, quem vai normatizar é o Conselho Municipal de Educação. Essa estrutura também ela tem que ser muito bem definida. Essa estrutura, ela traz uma secretaria-geral, a nossa proposta, uma assessoria técnica e uma assessoria jurídica. Isso é só uma sugestão. Nós estamos orientando vocês. Quem vai definir como será essa estrutura, como que será realmente a composição dessa Câmara de Educação Básica, são vocês, é o coletivo, dialogando, conversando, ouvindo os pares, ouvindo as pessoas. Se for necessário, chame inclusive as representações para esse diálogo e para esse debate. Nós acreditamos que é muito importante discutir. O Conselho não pode perder o seu papel de participação, o seu papel onde a sociedade civil tem voz, tem voto e tem vez. Então, essa participação popular ela é fundamental dentro dos órgãos de controle social. Essa participação é fundamental dentro do Conselho, porque essa participação é que traz a voz da sociedade, os anseios da sociedade, os desejos da sociedade. E ninguém melhor do que o cidadão para dizer o que é bom para o seu município. Então, traga esse cidadão para dentro do Conselho Municipal de Educação para a gente definir políticas públicas. Quer dizer que é apenas uma sugestão. Nós estamos aqui à disposição, nós estamos aqui para colaborar, para cooperar, efetivar de fato o regime de colaboração. Quero agradecer ao Humberto, porque ele deu o pontapé nessa minuta, Gilvana, que fez as correções e as adequações, eu também tive a oportunidade de dar as contribuições, e essa minuta está colocada aí como uma sugestão, como uma orientação. A partir desse documento, vocês vão construir o projeto de lei para o seu Conselho Municipal de Educação específico para cada município dessa federação. E nós acreditamos que um conselho forte, ele se dá pela participação popular. Participe, colabore, coopere, dialoga com o órgão gestor. O nosso trabalho é de efetivar o regime de colaboração. E o diálogo, ele é fundamental. E eu quero dizer que nós estamos à disposição, quero agradecer pela oportunidade e podem contar conosco. A UNCM continua com a sua pauta em defesa de uma educação pública de qualidade e essa educação que perpassa pela questão da gestão democrática e da participação popular. Muito obrigada a todos, obrigada Mariana, Humberto, Gilvana. Obrigada, Galdina. A todos vocês. Obrigada. E para encerrar as falas dessa live, né, sobre o Fundeb, convido o presidente, senhor Manuel Humberto. Obrigado, Mariana. Eu quero lhe agradecer pela brilhante condução na mediação desta live. Quero agradecer a nossa diretora jurídica de legislação e normas, conselheira Gilvana Nascimento, a nossa coordenadora jurídica nacional da UNCM, conselheira Galdina Reis, e a todos que nos acompanharam nesta live, né? Ela tem um objetivo muito prático, ela ficará gravada à disposição de todos os conselheiros municipais de educação do Brasil, e dizer que, em que pese o prazo de regulamentação nos municípios, nos estados, seja até 31 de março, a UNCM vai continuar divulgando essas ações, vai continuar dialogando com os prefeitos municipais, com os secretários municipais de educação, na expectativa de demonstrar, principalmente, que o que nós estamos propondo é um avanço dentro de toda a estrutura possível do controle social. Nós imaginamos que a formação que a UNCM já prospera em todo o Brasil, as condições que temos apresentadas de apoio aos conselhos municipais de educação, elas poderão ser muito ampliadas também aos CACs Fundeb, mesmo que eles não façam a opção pela Câmara, como a Giovânia bem colocou, e principalmente se houver essa opção de constituirmos um Conselho Municipal de Educação com as duas câmaras, com praticidade, com ações que vão enaltecer o trabalho da sociedade civil,
em uma parceria, em um diálogo permanente com o setor público municipal. Muito obrigado a todos pela participação. O microfone fechado, Mariana. Obrigada, professor Humberto, desculpa. Agradeço ao presidente Manuel Humberto, senhora Giovana Nascimento, senhora Galdina Arraes, e neste momento encerramos a live de orientações atualizadas sobre o Fundeb. Boa tarde a todos.